E aí, boa noite galera. Vamos começar a live de investidor, diferença de investidor para poupador, né? O mindset de poupador para o mindset de investidor. Acho que vai ser massa, vai sair com o Vitor, lá do Dana Parceira. Deixa eu chamar ele aqui. E aí, meu querido? Fala, meu querido. Gostei da camisa, viu? Gostei da camisa, muito bom gosto. Promoção. 50% Opa, de desconto. sério? Aonde? Comprasse Netshoes? Netshoes. Porra, bom, viu? Bom, curti, curti. Vai lá, vale a pena dar uma olhada. Beleza, Eu vou dizer que show eu de paguei bola. caro porque é mentira, né? Tem que falar a verdade. É. Aí tá certo. Gostei, vou dar uma curtida lá depois. Aproveitar que sobrou um dinheirinho do mês passado, tudo certo. É só sucesso. Deixa eu marcar aqui o comentário. Vai. Eita, que eu errei. Ah, vai errado mesmo. Pronto, vamos dar um tempo aí pra chegar a galera. Quem tá aí, se quiser ir mandando pro pessoal, dá uma sacada boa. Vai ter algumas coisas bem interessantes aqui nessa live. É, exatamente. Aproveita e já envia aí para pelo menos duas ou três pessoas que você acha que precisa saber um pouquinho mais. E prometo aqui dar o melhor de mim nessa noite. Toda live que eu faço, que modesta parte não são muitas, mas eu entendo como se fosse a última live da minha vida, sabe? Aquela última água lá no deserto. E se eu não for bom o suficiente, não vou conseguir pegar água e vou morrer de sede. Então, vou até enviar aqui para uma galera também. Vou chamar aqui umas 10 pessoas. Bom, vamos lá. Para quem Vamos tá chegando nessa. aí, a gente vai falar aqui a diferença do mindset de investidor para o mindset de poupador. Por que pareça, tem muita gente que fala muito sobre, eu vou poupar aqui uma graninha, e tem gente que diz, eu vou investir esse dinheiro aqui. Só para a gente começar e ter um dado bem interessante, dos super ricos, ou seja, as pessoas que são multimilionárias e bilionárias, 54% delas têm 49% do seu dinheiro investido em negócios, ou seja, são empresários, a maioria deles. Então, negócios. Então, você já percebe que o poupar é diferente do investir. Investir, você consegue melhorar muito o crescimento do seu dinheiro. Poupar já nem sempre é assim que funciona. Então, vamos lá. Vou te fazer umas perguntas aí. Para tu, Beleza. o que é um mindset do poupador? Show de bola. Então, eu costumo sempre, quando a gente fala de mindset, eu costumo, assim, começar trazendo para o português, o brasileiro, que às vezes as pessoas escutam falar, principalmente ultimamente agora, que o mundo aderiu de fato à campanha tecnológica, tá todo mundo nas redes, surgiram vários termos novos, né? Pra gente, talvez é até mais comum, mais habitual ouvir falar em mindset, network e outras coisas. Mas para quem está aqui que de repente não sabe, quando a gente trata de mindset, a gente quer falar da configuração mental que a gente tem, né? A gente não é uma máquina, tá? Mas aí você pega o termo mind, mente, set, settings de configuração, e aí a gente entende que é a configuração da nossa mente. E aí quando eu costumo pensar no mindset, eu sempre avalio de antemão, me vem quatro coisas na cabeça, que são quatro tipos de perfis que normalmente eu costumo elencar para descobrir e para as pessoas se autoavaliarem. E aí a gente começa não pelo perfil investidor nem pelo perfil poupador, a gente começa lá embaixo pelo perfil gastador, né? Que normalmente é aquela pessoa que gasta tudo
e não sobra nada. Quando vai chegando no final do mês, precisa de mais dinheiro, ela tá lá e quer passar o cartão de crédito, quer pedir um empréstimo para de repente custear alguma coisa que ficou faltando ali naquele orçamento do mês. E aí depois do perfil gastador, a gente tem um perfil que eu costumo chamar de tanto faz, que é aquele cara que ele nem guarda e gasta tudo que tem pela frente. Ele não tem muitas dívidas, mas também não poupa nada. Perfil Então esse cara tá no zero a zero, tá no zero a zero. E aí depois desse cara, a próxima etapa seria o perfil 3, seria o perfil poupador, que é aquele cara que, diferentemente do cara que economiza, é muito importante também a gente ressaltar que economizar é uma coisa, poupar é outra diferente. Quando a gente está economizando, a gente está deixando de gastar com coisas que não são necessárias e está priorizando nossos gastos. Então, quando a gente economiza, a gente compra de fato o que é prioridade, a gente não se deixa levar, muitas vezes, pelas emoções que impactam e influenciam muito, muito, muito nos nossos hábitos de consumo. Então, quando a gente economiza, a gente faz isso. Quando a gente poupa, normalmente a gente tem um pré-objetivo definido ou um objetivo claramente já definido. E aí a gente vai poupar, a gente vai não gastar aquele dinheiro, a gente já economizou e vai não gastar aquele dinheiro, seja para fazer uma viagem, seja para comprar algum bem, seja para fazer alguma coisa com normalmente um prazo pré-definido. E aí quando a gente poupa, justamente, a gente deixa o dinheiro lá, a gente não gasta, mas a gente também não faz o dinheiro trabalhar. Então imagina que a gente está numa luta aqui para melhorar de vida, uma luta para ficar bem com nossos corpos e tal, principalmente agora que eu estou pedalando muito, então estou voltando à ativa, diga-se de passagem, vale ressaltar. Imagina que a gente quer perder peso. Eu sempre costumo associar a esse exemplo o hábito de poupar e de investir, essas duas mentalidades. Quando a gente poupa, a gente está indo para nutricionista, está reeducando a nossa alimentação e está fazendo a dieta, né? Para normalmente perder peso e começar a comer melhor. E aí quando a gente começa a perder peso, a gente vai começando, principalmente as pessoas que têm um percentual de gordura maior, vai começando a ficar bem flácida, sabe? Começa a ficar bem flácida e aí ela diz, poxa, não é suficiente eu só comer bem, eu vou precisar fazer exercício, eu vou precisar me esforçar um pouquinho, vou precisar sair da minha zona de conforto, vou precisar me expor ao risco de ir para academia e de repente ter uma lesão, alguma coisa do tipo, para tonear meus músculos, para deixar a musculatura de boa. E aí seria o investimento, né? Poupar seria a parte da dieta que você faz e o investimento de fato seria você ir para academia e estar ali todos os dias querendo um objetivo a longo prazo, podemos dizer assim. Na minha concepção, para facilitar, eu costumo enxergar dessa forma. Não sei se para você também tem a ver, ou se você quer dar uma outra explicação. Manda aí. Não, faz muito sentido, é uma linha de pensamento muito parecida da gente. Eu concordo que é um passo antes do segundo passo, que seria investir. A diferença é que algumas pessoas não dão o segundo passo. E aí essa é que você tem que entender para você poder conseguir crescer e que a gente vai abordar aqui, né? Isso. Não importa se se você está querendo emagrecer, se você só fazer exercício, ou então se você só se alimentar bem. Você vai emagrecer? Vai, só que vai ser muito demorado. Muito demorado. Exatamente. Então é uma diferença que vai mais ou menos dessa mesma linha de pensamento. Segue muito. E vamos lá, e o mindset de investidor para tu? Que é que eu acho que um cara que é investidor, cara assim, pô, esse cara tem esse pensamento muito parecido com quem investe, né? Mais ou menos esse lado. Pronto. Quando eu costumo dizer que as pessoas têm um mindset de investidor, eu costumo sempre associar aquelas pessoas que estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Às vezes as pessoas querem multiplicar patrimônio, as pessoas querem ganhar na loteria, mas, por exemplo, não joga no jogo, né? Na Mega Sena. Então, não está sujeita ao risco ou ao benefício de ganhar a bolada lá da Mega Sena. Então, quando você tem um mindset investidor, você está fazendo o contrário do que você fez a vida toda, que é trabalhar para ter dinheiro. Você está fazendo o dinheiro trabalhar por você. Então, aí quando a gente fala, como assim fazer o dinheiro trabalhar por mim?
Quando a gente fala em dinheiro trabalhar por você, é você colocar o dinheiro em alguma aplicação, seja ela financeiramente falando, ou através de um negócio também, que é um investimento, através de conhecimento, que também é um investimento. Aqui falando da parte financeira de fato, é quando você escolhe investir em produtos do mercado financeiro, seja de renda fixa ou renda variável, mas com prazo a médio, longo prazo, para que você tenha lá o retorno e seja recompensado com os juros que vai ser pago a você por você ter emprestado seu dinheiro a alguém. Então, são pessoas que colocam de fato dinheiro para trabalhar e que fazem dinheiro para colocar mais dinheiro para trabalhar. Na mente dessas pessoas, o dinheiro só serve para fazer mais dinheiro e não para ser gasto de fato. Sim, sim, sim. É interessante que às vezes a gente conversa com pessoas que acham que investir é só bolsa ou essas coisas. E acho que uma coisa muito interessante, que eu não me lembro agora quando foi que você comentou, foi que, para você, como é que é o melhor investimento disso? O melhor investimento para mim é trabalho. Eu trabalho e o melhor investimento para mim é comprar uma coisa por R$ 1 e vender a dois. Então, esse é o melhor Perfeito. investimento para mim, é investir em mim mesmo e poder render mais. Isso é o tipo de investimento que rende sempre 100%, ou mais que 100%. E às vezes E só assim, depende de você, né? Na maioria das vezes. pois é. Então, eu acho que a galera explode, porque ninguém pensa que trabalhar pode ser um investimento. Exatamente. Montar uma empresa, ou então, vou fazer uma lojinha online. Isso é um tipo de investimento, e é um investimento que pode dar um retorno muito bom. E aí é justamente que está uma grande pegadinha, né? As pessoas subestimam demais e às vezes, infelizmente, usam os investimentos como válvula de escape para fugir de um padrão que de repente aquelas pessoas não estão gostando de viver. Aí pensam assim, pô, eu estou trabalhando aqui num lugar que eu não gosto, mas eu vou investir, que eu quero ficar rico. Vou investir, vou investir, vou investir. E cara, às vezes quando é assim, acaba não sendo algo muito saudável. De repente, é mais vantagem você aguentar mais um tempo ali, juntar uma grana, sair daquele ambiente que está ali deixando de uma forma tóxica, está mexendo com o seu psicológico e abrir um negócio próprio. Claro que ninguém tem, claro que nem todo mundo tem esse perfil empreendedor, tem esse perfil de ir para a luta e correr os riscos de fato, né? Mas quando você está disposto de fato, os seus ganhos são exponencialmente bem maiores. Então é muito importante saber que antes de todo investimento justamente vem trabalho, porque é através do trabalho que você consegue dinheiro para investir. E aí quando eu digo que a gente investindo na gente é o melhor investimento, é porque imagina, quando você investe em qualquer outro lugar, seja em renda fixa ou em renda variável, você está emprestando seu dinheiro para outras pessoas, vão lhe devolver o dinheiro, beleza, tudo certo, mas com a rentabilidade bem menor do que, por exemplo, se você criasse a sua própria ideia e colocasse seu dinheiro para jogo. Então, a grana ia ser sua, de você para você, em detrimento de quando você investe em ações, por exemplo, que as empresas elas vão estar lá dividindo o dinheiro dela para N pessoas. Então, a sua fração vai ser bem pequenininha. É tipo você ter uma sociedade com várias pessoas, você tem 4 sócios, cada um tem 25% da empresa, você vai investir, sei lá, R$ 100, você vai receber só 25. Então, quando você abre um negócio próprio a princípio, e normalmente os negócios próprios começam em casa, e você vai ver que o seu retorno é muito maior do que investimento em bolsa de valores, por exemplo. Tratando justamente desse caso que você citou, eu costumo sempre dizer, cara, pega um exemplo simples de uma venda de água, por exemplo. Sei lá, a gente compra, eu não sei na zona que você mora, mas aqui custa em média entre 5 e R$ 6, 6,50 um fardo de água. E aí você imagina que sai a menos de R$ 1 cada garrafinha, né, de água. Então vamos Normalmente, supor que... só te interromper, eu vou te interromper só porque eu já fiz algo muito, eu já comprei muita água e vendia, né, na época que eu tive uma lanchonete. Eu comprava Sim. 4,50, 12 garrafas, então saía em torno de 37 centavos. A gente Isso. vendia na época a 2, porque tinha uma estrutura, né? Pagava aluguel, Aham. mas a R$ 2, então eu dava, sei lá, 300% em cima disso. Perfeito. Se você for vender na rua, se você for vender a R$ 1, você está lucrando mais que 100%, você está lucrando mais que o Uhum. dobro.
Então, Exatamente. isso, e você empurrar isso, que acho que, acredito que eu estou complementando o que eu queria dizer. Você empurrar isso, Sim, a questão sim, de exato. retorno, é quase impossível você ter um retorno de 100% em todas as ações que você for comprar. Mas isso é muito Exatamente. improvável. Pode acontecer? Pode. Mas, em, sei lá, em um ano, não. Um ano é quase improvável uma ação crescer 100% em um ano. Uhum. Algo surreal. Né? Então, realmente faz muito mais sentido se você for colocar na questão matemática esse Isso. tipo de negócio. Eu acredito que era mais ou menos isso que eu ia falar, né? Isso, perfeito, perfeito, exatamente. Exatamente. E aí já puxando um outro gancho, de repente pode ter alguém aqui que diga, ah, beleza, empreender é bacana e tal, mas tipo, para agora eu não quero, de boa. E aí, como é que eu faria para entrar de fato, né, nesse mundo dos investimentos? Olha a fera aí, entrou. Eita. Um beijo aí pra Valeu, você. Marquinhos, tamo junto. E aí, quando a gente está entrando no mercado financeiro de fato, a gente. Eu sempre costumo pensar quando eu vou fazer meus investimentos, caramba, eu trabalhei tanto, agora está na hora do meu dinheiro trabalhar um pouquinho para mim. E aí, principalmente antes de eu começar a estudar mais sobre a educação financeira, antes de eu criar esse canal aqui, eu fiquei muito me perguntando, caramba, como é que as pessoas vivem de investimentos, por exemplo. Mas eu tinha muito isso na mente, né? Que as pessoas, tipo, o dinheiro brotava assim, que ninguém trabalhava, elas investiam e tava tudo de boa. Aí depois que eu comecei a pesquisar, eu vi que o buraco era mais embaixo, de fato, que há toda uma estrutura por trás. Precisa sim ter um aporte mensal para que você colha os resultados a longo prazo, né? E é muito importante, eu não sei se você é adepto dessa metodologia, mas eu sou muito adepto da metodologia de investimentos a médio e longo prazo. Principalmente porque ultimamente as pessoas vendem muita facilidade, né? Ah, fature não sei quanto aqui com seu smartphone. Ganhe 300% com investimentos com robô em um dia, comprando e vendendo ações. Tipo, nada contra, pode ter gente que faça, mas eu e a maioria dos educadores financeiros renomados do país tipo, abominam qualquer prática semelhante, tá? Porque aí você vai contra o que toda a história dos investimentos e do mercado financeiro prega, que é o conhecimento, a compra de boas empresas e estudo sobre o que você está fazendo, e não simplesmente apostar e deixar as coisas rolarem, né? Normalmente, quanto mais você sobe, maior a sua queda também. Então, de repente, essas pessoas que apostam alto e esperam de robôs em detrimento de buscar o conhecimento sobre, de fato, investimentos, acabam se ferrando, né? Com o passar do tempo. A gente, nós somos seres muito emocionais, né? Então, quando você vê um algo, você fica. Quem acompanha, quem entra na bolsa, quem entrou na bolsa no começo do ano, por exemplo, quando começou a cair, os caras ficaram totalmente desesperados, começaram a vender, vender, Uhum. vender, vender, e o negócio foi lá para baixo. Então, o que é que o robô faz? O robô, ele não. É uma inteligência artificial que vai fazer os melhores investimentos. Não, pô, o robô acompanha o mercado. Se a gente vender muito, ele vai, eita, pô, isso aqui tá ruim. Vou me livrar disso aqui também. Então ele acompanha o que o mercado faz. Só que o que o mercado faz é que o pessoal que vai na emoção, que normalmente são as pessoas que não são tão entendedoras assim, fazem. Então ele não é, Uhum. é nada ali da massa. O robô é a massa, Exatamente. faz automático. Só isso. Não é um Perfeito. negócio que faz uma análise lá, bonitinha, massa. Não, pô, ele só faz o que todo mundo faz e normalmente todo mundo faz errado. Porque ninguém para pra É. estudar pra caramba, estuda, 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 vai lá e faz. Cara, o que é que eu preciso? Eu não quero entender tanto assim. Então, cara, o Warren Buffett, pô, que é um dos maior, é o maior investidor de todos os tempos, Total. até, porque ele ainda é, né? Ele não está morto e ele não parou de investir. Exato. E ele indica muito os ETFs, que são fundos de índices, que são, tipo Uhum. um fundo de investimento. Você não tem trabalho nenhum. Você bota lá o dinheiro e ele faz lá o que você precisa fazer. E por incrível que pareça, aqui no país, quando a gente fala de fundo de investimento, poucos fundos, poucos mesmo, muito menos da metade, ele bate o mercado. Aí, mas o que é Isso. bater o mercado? Aí chega lá, dá um tapa nele e chama pra briga? Não. Não, pô.
Vai ter um mercado é simplesmente isso aqui é o mercado. Eu tenho que passar, igualar a ele, ou passar. O mercado Isso. rende 10% ao ano. Eu tenho que render 10% ao ano, no mínimo. Isso, Pelo se eu menos. faço 10, eu bati o mercado. E quase ninguém faz isso. Principalmente nos fundos. Se você quiser um rendimento legal, igual ao mercado, tem uma maneira muito fácil e simples de se fazer. Isso é através dos ETFs. Então, às vezes a pessoa pensa, mas isso daqui não precisa, não tem tanta segurança e não sei o quê. Aí o cara vai colocando uma poupança, que é muito comum. A gente ainda tem uma arrecadação de poupança de bilhões. Bilhões de pessoas investem em poupança. Toda vez que eu vejo, eu fico triste. Parece assim, meu Deus, Exatamente. Eu não tem que sei se. trabalhar muito, tem muito trabalho. Tu falou em poupança, só te interrompendo um pouquinho, eu não sei se tu viu hoje, me fizeram uma pergunta. Brother, como foi, meu Deus? Brother, estou na dúvida entre a poupança do Bradesco e do Itaú. Qual é a melhor? Eu disse, cara, sai Nem daí, sai desse meio, sai desse meio aí, abre uma conta no Nubank, pelo menos, e resolve esse problema. Poupa esse passo errado que tu ia dar aí, porque, de fato, não é nada, assim, contra os bancos, de fato, contra a instituição financeira. Cara, é pensando no seu patrimônio e na sua rentabilidade e na sua melhoria, né, de fato. Os bancos estão lá, estão fazendo o trabalho deles, mas você precisa saber que existem tudo, todas as outras coisas que existem são melhor que a poupança. Acho que essa foi a definição que eu achei agora. Tudo que existe é melhor do que a poupança. Porque você pega por uma conta simples, uma continha de padaria, né? Quando você vê lá que a poupança ela rende 70% da taxa Selic, você imagina, por exemplo, uma conta bem simples aqui com números hipotéticos, que a taxa Selic está rendendo 1%, para ficar fácil, e aí você pega a poupança, tá lá, rendendo 70%. Então, tipo, a Selic já está baixa. Inclusive hoje, no mercado, a Selic está baixa. E você pega um investimento que está rendendo 70% de algo que já está baixo, cara, mas não paga imposto. Sim, mas não compensa, de toda forma, não compensa. Se você for olhar no médio prazo, não compensa. É porque o problema das pessoas, justamente quando vão pensar em investir, é justamente olhar apenas para o curto prazo. Quando elas olham para o curto prazo, elas não veem tanta diferença assim. Mas se você olha no longo prazo, basta você ir no simulador do Tesouro Direto, que é uma plataforma gratuita aí, que você pode simular investimentos no Tesouro Nacional, onde você vai estar emprestando seu dinheiro para o governo. Você coloca lá os valores que você quer aportar, o valor inicial e os montantes mensais. E aí ele vai dar conta, vai dar, acho que 4 ou 5 tipos de investimentos similares, e você vai ver a diferença do crescimento exponencial que a curva dos títulos públicos vão ter com o passar do tempo. Então, a curto prazo, você vai ver que não faz muita diferença assim, mas ainda assim é mais alto. E a longo prazo, putz, nem se fala. Pois é, e aí entra muito a diferença do poupar e do investir, né? O poupar, o cara Uhum. quer ter só aquele dinheiro guardado para uma emergência. Isso daí é um fundo de emergência, não chega nem a ser um investimento. E é claro, Exato. certo, você tem que ter isso, mas isso pode te gerar mais com a mesma segurança. Na verdade, talvez com mais segurança ainda. Uhum. E você tá aí, às vezes por comodidade, ou às vezes por preguiça. Não vou mentir aqui. Tem gente que é preguiçosa, pô. Tem gente que é preguiçosa. Exatamente. O cara tem preguiça de abrir lá e fazer transferência. Tem, pô. Tem gente que é preguiçosa pra caramba. Tem, cara. Meu Deus, é verdade. Tem gente que é mais do que isso. Tem gente que é mais do que isso. Então, Exatamente. ela tá lá na poupança tranquilo. Tem gente que eu conheço, tem uma pessoa que eu conheço, que o pai deixava na conta corrente. E era uma quantia Nossa. assim, muito alta, uma quantia muito alta, que ele deixava na conta corrente, pô. Ele não queria botar em canto nenhum, ele queria deixar na conta corrente. Era uma briga, porque, Caramba. não, bota em outro lugar. Assim, não, na conta corrente, na conta corrente. O cara, pô, já era mais velho, já era idoso, mas mesmo assim, pô, conta corrente, velho. Tá nada, Exatamente. zero, tá negativo. Porque você pensa, se eu deixar aqui, eu não perco dinheiro. Você tá perdendo dinheiro todo dia. Todo dia É você tá. tipo deixar o dinheiro em casa.
deixar na conta corrente é tipo sacar o dinheiro e botar embaixo do colchão. Mas, Dá mesmo. pô, dá a mesma coisa. Você tá perdendo dinheiro do mesmo jeito. E tem várias outras coisas aí que só a intenção de poupar. Pô, eu conheço um cara que ele deixava dinheiro em casa. Pô. Ele deixava dinheiro em casa. E teve uma outra ocorrência que acabou perdendo todo o dinheiro dele. Exatamente. Ou então, sei Eu lá, conheço. não é da minha época, né? Mas década de 90, quem tinha muito cruzeiro, cruzado, real, cruzeiro real, sei lá, não sei. Não é Não da sei minha qual é a época. moeda, mas é isso aí, é por aí. Mas quem tinha essa grana aí e voltou o plano real, acabou, ficou liso, pô. Dinheiro, Exatamente. não tinha valor de nada, pô. Não tinha dinheiro nenhum. É a mesma coisa os argentinos. Ou então, tipo, entra agora pro real. O real, você pensa, pô, os argentinos estão lascados, velho. Cara, a pior moeda do ano é o real. Não, Exatamente. os argentinos nos últimos 12 meses. Nos últimos 10 é o real. Nos últimos 10 é o real. Então a gente tem a pior moeda do mundo. A pior moeda do Complicado. mundo é a nossa. E vai melhorar? Não, não vai. E a gente tá ainda Dificilmente. e tal. Não, não vai, pô, tá ruim, vai piorar, porque, sei lá, a gente tá num governo que não facilita as coisas. Tem uma crise política muito complicada. Muito forte. Quando você pensa que as coisas vão dar uma acalmada, aí vem os discursos que, Que pior caramba, coisas, pô, a gente tá numa crise política que é eterna, é eterna. Desde que é um Lula ciclo. entrou, era crise política. Lula saiu, entrou Dilma, crise de novo. Dilma, de 2014, a última eleição de Dilma, crise mais uma vez. Ela entrou com tudo contra ela, ela entrou. Aí entra Temer, aí vai escândalo com Temer. Aí entra Bolsonaro, escândalo com Bolsonaro. É a vida do brasileiro ter escândalo na política. É, velho. E o mercado oscilando, né? Você não sabe pra onde vai. Desce pra caramba, e sobe pra caramba, e desce pra caramba, sobe pra caramba, desce pra caramba. No final, não faz diferença nenhuma o que o político fala ou não, pô. Aí, só que Pois é. pra gente não faz, pô. Pro cara que tá fora, que quer montar a empresa dele aqui, faz. Mas pra gente, não faz. As empresas cresceram do mesmo jeito, pô. A Magazine Luiza Sim, cresceu com Collor, cresceu com Dilma, cresceu com Lula, cresceu com Temer. Tá crescendo pra caramba com Bolsonaro do mesmo jeito. exatamente. Fez diferença para ela, quem está no poder? Não, pô. Então, por que você acha que vai fazer para você? Então, você vai estar lá buscando segurança por conta do governo, governo? Não. Tira esse mindset de poupador e vai para o investidor. Ganha dinheiro Exatamente. pra caramba aí. E ganha dinheiro pra caramba aí. E ele Perfeito. tem segurança do mesmo jeito. Exatamente. Justamente, eu acho que uma das coisas que. Eu acho que o melhor investimento que você pode fazer é o investimento em conhecimento. Eu sempre costumo dizer que a gente tem basicamente três tipos de coisas que existem. Tem as coisas que a gente sabe, que a gente sabe. Não, isso aqui eu sei que eu sei. Se mandar falar ou mandar fazer, eu vou fazer. Tem coisas que a gente sabe que a gente sabe. Tem coisas que a gente sabe que a gente não sabe. E a gente diz, pô, isso aqui realmente eu não sei. E tem coisas que a gente nem sabe que a gente não sabe. Que era no estágio que eu me encontrava antes de fato, entender que eu não sabia sobre a educação financeira há anos atrás, né? Antes de começar a investir e tudo mais. Mas veja como é a coisa. E essas coisas que a gente não sabe, são coisas que estão ao nosso redor. Só que como a gente está ali numa realidade, por vezes a gente acha que aquela realidade é a única realidade que existe. Eu digo isso por mim, principalmente porque eu nasci em uma cidade de 40 mil habitantes e que lá é só aquilo. Tem a prefeitura, tem uma usina e só. A maioria dos meus amigos terminaram o ensino médio e ficaram por lá. Não que faculdade seja uma garantia de nada, não é. Mas você percebe que as pessoas, até para colocar um cinto de segurança lá, cara. Quando você coloca um cinto de segurança lá, as pessoas dizem, oxe, vai viajar? Tá com cinto pra quê? Porra, é um cinto, cara. É um item de segurança, sabe? Então, chega a ser bizarro como a falta de informação pode prejudicar as pessoas, sabe? Então, quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a entender que a gente precisa se mexer, que não dá pra gente ficar parado porque a estabilidade ela não existe. Ah, eu sou funcionário público. Eu sou funcionário público, eu sei que a estabilidade não existe. Eu poderia estar muito tranquilo, poderia não ter criado essa página aqui, poderia não querer mudar
a mentalidade, o mindset das pessoas que trabalham comigo, principalmente, que já me acompanham. Poderia até, tipo, ficar de boa, sossegado, poderia não ter aberto as empresas que eu abri, poderia ficar tranquilamente trabalhando 8 horas por dia, mas eu vi que quando a gente tem uma coisa só, imagina, você consegue andar numa moto que tem um pneu só? Acho que dificilmente. Eu sempre costumo lembrar de uma aula de geometria, na qual o professor falava que 3 pontos distintos e não colineares determinam um plano. Então, pelo menos, eu entendo que ter 3 pontos distintos, 3 fontes de rendas diferentes, vão me dar uma base bacana aí, porque se alguma cair, eu ainda consigo, opa, me equilibrar de alguma forma e não depender exclusivamente de uma única coisa, sabe? Então, vale muito você que está aí assistindo a gente agora parar para analisar e ver de fato, poxa, o que é que eu estou fazendo do meu dinheiro? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Quais os sonhos que eu tenho? Qual a qualidade de vida que eu quero dar para minha família? Não tem nada a ver sobre você ser rico. E tem também porque você precisa querer mudar, porque você nunca vai ser uma coisa, Nathan costuma dizer muito isso. Você nunca vai ser uma coisa que você abomina ou que você odeia. Se você odiar pessoas que são ricas, você nunca vai querer ser uma pessoa rica. E quando eu digo rica, não é necessariamente você ser um milionário da vida, não. É você ter uma boa qualidade de vida, você ter segurança, você poder custear a saúde, principalmente porque aqui no nosso país a gente vê como é o sistema público, sucateado. Você precisa de liberdade, porque não dá para você ficar o tempo inteiro à mercê de acordar cedo, pegar o busão lotado, ir para o trabalho, voltar, demorar para chegar em casa e ainda por vezes ter que estudar e outras coisas do tipo. Enfim, você precisa pensar em outras formas que o dinheiro não é o fim, ele é o meio de você conseguir coisas boas para você e para as pessoas que você ama. Eu acho que o dinheiro, para mim, nunca vai ser um fim, vai ser justamente o meio para me Perfeito. gerar uma tranquilidade futura. Perfeito. E isso é tão louco em que a gente tem muita gente que né? Guarda dinheiro muito, muito sem intuito. E às vezes eu conheço pessoas que Uhum. estão guardando, mas não tem um porquê e acabam gastando posteriormente. E Exato. tu entra um pouco na parte do estudo, do conhecimento, é, é louco. Eu acho isso assim, louco, louco mesmo. Acho que não existe. Eu estava tentando pensar outra palavra, mas eu não consegui encontrar. É louco. Por quê? Eu conheço muitas pessoas que são extremamente inteligentes. Minto, inteligentes não. Esforçadas e estudiosas. Eu não vou definir Uhum. isso como inteligente. Mas que não têm condições financeiras boas. Sim. Aí entra um porquê. Conhecimento é o melhor investimento quando ele é aplicado, né? Só complementando, acho que quando ele é aplicado. Porque eu conheço gente que Isso. estuda pra caramba, estuda todo dia, estuda toda hora, deixa, não vou vender meu celular porque ele tá me atrapalhando e vou estudar. Vou vender o computador, ou não vou mais sair de casa esse mês porque eu só quero estudar. Tá, e o que é que tu tá fazendo com esse estudo, pô? Nesse caso, ele só faz isso, né? Só estuda. É Pois é. tipo o cara, não, tô planejando para abrir uma empresa, tô planejando, tô planejando, tô planejando. Cara, tu pode planejar a vida toda aí e não vai dar certo, sabe? Enquanto não colocar em prática, E a gente tem uma média, em 2015, dos milionários na Forbes, 32% deles não eram formados, não tinham diploma. Aí você pensa, oxe, e agora eu vou largar a faculdade? Não, pô, só que aí entra uma questão. O que o cara estuda, ele aplica. Ele estuda e aplica. Ele estuda e aplica. Enquanto o cara que faz faculdade, tu lembra o que tu aprendeu no primeiro período? não lembro. Não lembro mesmo. Não, pô. Eu lembro que, de fato, eu só. Eu sempre costumo dizer que minha faculdade meu bacharel em administração de empresas serviu basicamente para eu conhecer 4 pessoas, ser padrinho de um casamento e conhecer um professor. Só que foi o professor Dante, Sim. que me abriu para o mundo do empreendedorismo de fato, que foi quando eu fui aprender na prática todos os conceitos que eu vi ali na faculdade. É muita teoria, cara, muita teoria, muita teoria, muita teoria. E na prática a teoria é outra, né? Muito, é completamente diferente. Então, a gente.
entra aí em uma coisa que não ensina a investir, não ensina como gerir dinheiro. Você entra na faculdade de administração e é muito provável que você não aprendeu como gerir, como ser um gestor de uma empresa. Na prática, eu digo, você toma aqui, eu quero que você resolva esse problema aqui. Cara, ninguém ensina esse jeito, pô. Aí o cara fica assim, caraca, e agora? Aí quando você pega uma empresa, tem uma porrada de imposto, tem uma porrada de burocracia, um porrada de negócio, o cara olha assim, meu Deus, eu fiz 5 anos de faculdade e não aprendi isso. E Pois aí é. pensa assim, meu Deus, meu Deus. Então, aí tem. Porque você tem que estudar o que é certo, pô. Você tem que estudar o que é interessante, o que vale. E o que é que ninguém estuda? Dinheiro. Ninguém estuda dinheiro. Ninguém fala assim, por quê? Porque ninguém acha que dinheiro é tão importante assim, acha que dinheiro pode ser, sei lá, algo que vai te diferenciar da galera. Um negócio que eu fico indignado, pô. Tem um cara aqui muito bom, favelado investidor. O cara foi da favela Puta que lá, pariu, ele é muito foda. se não me engano, é do Rio, ou é de São Paulo. É de São Paulo, eu acho. Ele Isso. é torcedor do Muito Corinthians, foda. é de São Paulo. O cara veio lá da favela, ele começou na favela, ele investiu na favela, ele morava na favela, gravava na favela, andava na favela e mostrava isso todo dia. E quando ele conseguiu ter uma condição boa e sair da favela, ele foi crucificado, porque ele conseguiu ganhar dinheiro. Cara, como assim, pô? Ele tá te ensinando, ele tá querendo É, mostrar exatamente. que existe uma maneira de sair. Eu tenho certeza que o cara que tá lá, que não consegue dormir porque tá tendo tiroteio, o cara não quer isso pra vida dele. O cara não quer isso pro filho, pô. Aí você acha ruim quando alguém consegue e diz, é possível, vamos comigo? O cara, não, pô, você agora é riquinho. Pô, isso não vale só pra ele, pô. Isso vale Isso pra é, muita é a gente. parte mais chata. Isso vale pra todo mundo, pô. Dá raiva, eu fico assim, meu Deus do céu. Outra vez eu É, vi, que entra muito na questão do investidor e do poupador, um post reclamando, de uma mulher reclamando porque o filho estava tendo aula de empreendedorismo no colégio. O filho pequeno, se eu não me engano, tinha 9 anos, 8 anos. Ela estava reclamando, ela estava aham. indignada porque o filho estava aprendendo empreendedorismo. E ela estava desempregada há 2 anos. Eu falei assim, ué, pô, Nossa senhora. entendendo assim, né? Tá ligado que se você tivesse aprendido isso, você não estaria desempregada há 2 anos? Né? Então, assim, existe uma coisa que às vezes não faz sentido nenhum. E eu digo que é por ignorância. Por ignorância. Em que todo mundo fala que dinheiro bota um pouquinho na poupança, poupança, poupança. E poupar não é poupança. Poupar é juntar um dinheiro lá. Separar, não tem nada a ver com poupança. Esquece esse poupança. Talvez a galera que inventou poupança viu que a galera falava, vamos poupar. E não, vou juntar isso aqui pra galera social e botar aqui. E eu comer dinheiro Pois pagando. é, Porque você sabe, o banco ele pega dinheiro da poupança para emprestar para você a 10% ao ano. Né? exatamente. Paga menos de 2. Hoje, menos É, de 2. Ele paga 1,60 ao ano e te cobra 10% ao ano. Às vezes mais. exatamente. Às vezes mais. Eu estou sendo bonzinho aqui. Tô sendo bonzinho. É, exatamente. Então, Ó, depois que eu abri essa minha página aqui, que eu resolvi falar umas verdades, já perdi muitos amigos bancários, banqueiros, sei lá. Porque a galera, pô, velho, tá me ferrando aí, cara. Eu disse, porra, velho, você tá falando a verdade. Eu trabalha fui com muito. a galera, pô. Tu quer que eu faça o quê? Exatamente, exatamente. Se você jogasse limpo, não que são pessoas do mal, tá? Mas, tipo, tem os interesses da instituição. Então, eu tô aqui como PF, pessoa física, não tenho nada a rabo preso com ninguém. Então, eu tô falando, a gente tá falando aqui justamente o que acontece de forma neutra e a vida como ela é, né? A vida real. E não a vida que você achou que existia, a única vida dos bancões, dos bancões, dos bancões. Pois é, perfeito. Então, e aí entra outra coisa, né? A gente começou a falar por aí da questão do viver de renda, fazer o dinheiro trabalhar por você. Acho que fazer o dinheiro trabalhar por você e guardar dinheiro, basicamente é o que diferencia mais. Porque a gente pega no sentido de mindset investidor e, sei lá, tem gente que gosta de investir em imóveis. Né? Uhum. Tem como você investir em imóveis e receber bem com a vacância grande. Para quem não sabe o que é vacância, é o tempo de aluguel. Então, se ninguém está alugando, ele está com a vacância maior, porque você não está recebendo ali, porque não está alugado. Se está alugado, a vacância é menor. Basicamente, é isso, né? Basicamente não é isso. Isso. Então, Perfeito. você consegue, tem investimentos que fazem isso.
você consegue ter retornos bons, muito acima do mercado. Hoje, quando eu compro um imóvel físico, com todos os descontos que existem, eu tenho um retorno de 0,2% em cima do valor dele ao mês. E existem coisas aí que eu consigo 0,7 às vezes. Claro, depende do momento. 0,7. Eu estou tendo 0,5% a mais por mês. Isso é uma coisa que nem é mais do que a poupança, só de diferença. Exatamente. Mais do que a poupança, só de diferença. Então, a diferença é gigantesca. Gigantesca. Então, você está fazendo o dinheiro trabalhar por você. Está fazendo o dinheiro trabalhar por você. E, em vez de deixar o dinheiro lá guardado, claro, existe volatilidade, enfim, existem várias outras coisas envolvidas. Só que ninguém chega assim, ó, vamos, por que tu não faz um fundo imobiliário aqui, pô? E ainda entra a galera que diz, ó, você não quer poupar dinheiro? Faz um título de capitalização, um investimento máximo. Ai, cara. Pô, nem investimento é, saca? Então, Cara. tem várias coisas aí que não contribuem, pô, não contribuem. Normalmente a galera quer juntar um dinheirinho pra, sei lá, fazer uma viagem. Não sei se Viajando no Nordeste está aqui, mas a gente tava conversando hoje e muita gente da galera, que é uma agência de turismo, e muita gente dos clientes dela dizem, a gente não viajou porque eu tô sem dinheiro. Aí ela, ó, vamos resolver essa situação? Eu disse, vamos resolver essa situação. Então, por quê? Porque, pô, sei lá, 100 conto no ano, para um cara que ganha 2.000, 1.500, talvez seja muito, mas 50 por mês, 50 por mês, dá para você fazer uma viagem legal no final do ano. Eu tava vendo, a gente tem a CVC tá com uma promoção gigantesca para um hotel lá em Maragogi, que a diária do hotel é 1.000. A diária do hotel é 1.000, com tudo incluso, que é o Salinas. Tudo incluso. Se você quer tomar whisky, você bebe o whisky lá, tá incluso na sua diária. E é R$ 1.000. E na CVC, tava 1.300 3 dias. Pois é. Pronto, Um desconto gigantesco, pô. Como é que você não consegue juntar isso? Em um ano você não consegue, 2 anos você não consegue. E imagina, para uma pessoa que justamente ganha pouco, né? Quando eu entendo que a pessoa ganha pouco, eu costumo sempre associar assim, no sentido, pô, então acho que essa pessoa tipo, não se diverte muito e tal, tem muitas obrigações. Mas, porra, pra você que não sai de casa e para um lugar desse, uma vez no ano, você, tipo, não pode mirar também, tipo, quero juntar pra ir lá pra Dubai. Porra, tu não fez nenhuma viagemzinha ainda, velho. Tu nem aprendeu a caminhar, tu já quer correr. Tu não Vai foi nem São devagar, Paulo, tu quer ir pra Dubai? Pois é, cara, baixa a bola. Porque, tipo, eu tiro por mim. Final do mês agora, eu vou com minha esposa, a gente vai pra Pipa. A gente conseguiu 3 diárias lá, tudo pago por R$ 600. Tipo, cara, isso vendendo tempero, viu? Tipo, tudo pago, a gente vendendo tempero aí em 2 meses. Então, fora a gasolina e outras coisas que, tipo, tá incluso também. Então, veja, como é a questão de você aproveitar e dar valor às pequenas coisas, sabe? Às vezes você acha que, tipo, se eu for juntar R$ 50 por mês, no final do mês, no final do ano eu não vou ter muita coisa, mas, porra, 50 é mais do que zero, sabe? Se você, é tipo você querer ir pra academia só depois que tiver perdido peso e tiver todo fortinho, não tem lógica, sabe? Então você precisa ir pra academia pra perder peso e ficar fortinho, do mesmo jeito que você precisa começar poupando pouco dinheiro pra ter muito dinheiro lá na frente. A lógica é a mesma, sabe? Sim. Total. E isso entra muito na questão do planejamento, né? Porque normalmente você diz, ó, qual é os teus planos aqui? Não, eu quero comprar uma casa. Cara, casa é muito caro. Então, para você comprar uma casa, você tem que passar um tempão Exato. juntando, investindo, poupando, sei lá, várias coisas envolvidas. Então, bota aí 10 anos de trabalho. Então, acho que em 10 anos tu vai conseguir ter, sem fazer nada e receber em troca. Por que tu não bota um negócio, a gente tá agora em outubro, por que tu não bota um plano pro carnaval, sei lá, se tiver carnaval, ou sei lá, um plano mais extenso para você fazer uma viagem mais legal, quando chegar Exato. mais ou menos. Saca? Ninguém pensa assim. Então, isso prejudica muito, porque a gente é muito imediatista, a gente quer sentir prazer agora. A gente quer sentir... Agora. Então, eu quero... É a desculpa, né, que todo mundo dá. O mundo vai acabar. Pois é, o mundo tá se acabando e sei lá, isso, e eu podia ter feito aquilo, e aí eu vou gastar agora, mesmo que eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, aí
chega que tá com 90 anos dependendo de empréstimo, porque tu achou que não ia viver até amanhã e tu viveu mais 60 anos. E, cara, é assim, pô, a gente vê, tem gente que não tá nem aí, principalmente pra galera mais daqui, é, talvez da idade da gente, que a gente é novo, né? Então, é muito comum você ver a galera que tá nem aí, pô, tá totalmente desleixada, não tá preocupada, não quero, isso daí pra mim não faz diferença. E às vezes eu fico pensando, cara, talvez eu seja até chato quando eu converso com alguém assim. Porque eu sou muito firme, né? Eu bato, eu Sim. gosto da porrada mesmo. Não gosto de... Então, chega uma pessoa que ganha bem e tá morando com os pais. Não, eu não consigo poupar. Mano, Pera aí, pô. você não gasta nada. Tu não paga aluguel, tu não paga. Talvez tu pague uma coisinha ou outra, ou então só teus luxos, né? Assim, nada de que seja além do básico. Tu não paga o aluguel, tu não paga a alimentação, tu não paga a luz, tu não paga a internet. Talvez tu faça uma ajudinha em casa, porque é a pressão, todo mundo começa a trabalhar, tem que ajudar em casa. Mas talvez não. E aí você ganha, sei lá, eu ganho pouco. Tu ganha um salário mínimo e tu não gasta nada do salário mínimo. Tu não pode ir para um Pois é, cara. restaurante, ou quando tu vai no restaurante, tu olha o cardápio só pro lado de direito, que ele tem um preço. É, Mais que é o barato lado tu mais vê, barato. vai ver a tapioca, vai na tapiocaria, olha lá, R$ 5, quando vê goma. Porra! Eu costumo sempre dizer, principalmente a galera que tá nas minhas turmas da Jornada da Mente Milionária, um dos exercícios em um dia é você justamente pedir alguma comida sem se importar com o preço. Peça a comida que você tem vontade de comer hoje. Ah, sei lá, um filé mignon, alguma coisa. Peça, meu filho. Coma aquilo ali. Chega em casa, coma, peça. E experimente a sensação que é você poder chegar no restaurante e não ter que se importar mais com o preço, sabe? Não é para ficar rico, não. Você vai investir, não é para ficar rico, não. É para ter esses pequenos prazeres que vão lhe compor uma grande experiência de vida e vai dar tranquilidade. Veja, que é uma coisa simples, é um ato de comer. Mas imagina você não precisar mais ter que olhar quanto é que vai custar, fazer a conta ali. Poxa, ei, a gente vamos pedir um galeto aqui, tá? Não pedir carne não, pedir um galeto. Que é normalmente o que as pessoas fazem, sabe? Uhum. Então, veja como é uma coisa simples você poder pedir o que você quer. Sabe como é que você consegue isso? Através de bons investimentos. E aí você me lembrou agora, falando do cara que de repente mora sozinho com os pais, ganha um salário mínimo, mas não tem gastos nenhum. Não sei se tu acompanha o Ícaro de Carvalho. Hoje ele publicou um story falando assim, tipo, era um cara que em tese mora com os pais e tal. E aí tinha um botijão de 20 litros de água lá. E ele, tipo, cara, meu pai comprou. Ele postou no Twitter. Meu pai comprou um botijão de água, não tirou o plásticozinho, não lavou o botijão de água. Eu tô aqui agora morrendo de sede. E aí, o que é que eu faço? Porra, velho, tá ligado? A geração que tá crescendo com a gente é uma galera que não consegue virar o negócio de água e tomar água por conta própria, velho. Sabe? É uma galera que tá em casa e que quer tudo na mão, quer tudo na mão, não quer colocar um pé para tomar um sol na rua. Pelo amor de Deus. E às vezes isso influencia tanto a influenciação dos pais, né? Os pais Exatamente. acharam péssimo ter que trabalhar cedo, acharam péssimo, dizer, eu não vou fazer isso pro meu filho nunca. Aí chega um filho de 23 anos, nunca trabalhou na vida. Porra, É, é isso que tu quer pro teu filho? Que ele seja um cara que não tem conhecimento da vida? Porque quando chegar com 25, ele não sabe pegar um ônibus? Eu conheço. pois é. Tem gente próxima a mim que com 18 anos nunca tinha pego um ônibus. Quando pegou, foi parar no canto errado. Porque Exatamente. Isso, realizava muita cabecinha. Então, cara, depois vai acordar pra vida, quando viu que o mundo não é assim tão fácil. Porque uma coisa, a gente vive em um mundo, agora fugindo do assunto, porque despertou. A gente vive em um mundo fora da realidade. A galera vive um mundo fora da realidade. E isso vale para as finanças também. Isso vale para as sim, finanças. perfeito. Porque as pessoas que gastam dinheiro vivem um mundo fora da realidade também. Então, Fora do padrão, né? Delas. de tudo, fora de tudo. Depois quebra e não sabe por que quebrou.
Então, a gente vive um mundo que é muito bonitinho na internet. E isso tem total ligação com o dinheiro. Vive um mundo que é totalmente bonitinho na internet, em que isso Uhum. aqui é ok, isso aqui é ok, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, politicamente correto, não sei o que, tá, 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 tá. É, Só que na vida, não tava lá, não viveu aquilo para saber como as coisas são de verdade. E são muito diferentes, são muito diferentes. pois E, é. e eu bato muito quando alguém discute comigo, ah, mas assim não é assim que faz. Ah, mas não é tão simples assim. E talvez isso é também em tudo, isso é tudo. Ideologia, às vezes a galera fala de coisas que nunca viveram. Eu digo, ó, meu irmão, não vou Aham, discutir com você porque você nunca viveu isso. Você nunca viveu isso. Então, exatamente. você não tem firmeza de dizer aquilo. Então, já isso vale para a vida financeira, porque eu conheci gente que gastava, trocou de carro, começou, não tinha dinheiro para pagar o carro à vista, deu o carro que estava quitado de entrada e da diferença. Era R$ 800 por mês de mensalidade. Eu disse, meu irmão, ó, por que você não faz investimento? Ah, mas você tem que ter dinheiro para isso. Eu disse, como é que é, pô? Quanto é a Como é mensalidade do que seu é? carro? R$ 800 eu pago todo mês no carro novinho. Eu disse, e tu precisa ter dinheiro para isso também, né? E porque tu não tem dinheiro para Pois isso? é, Pô, porque teu foco não é isso, lá, mas eu não consigo viajar para a Europa porque precisa de dinheiro para isso, certo? E para pagar 800 conto por mês no carro, tu ia gastar menos que isso para ir para a Europa, menos que isso, tu ia conseguir fazer uma viagem para a Europa. Aí, mas é porque eu preciso do carro, né? Porque é confortável. Eu disse, pô, pelo amor de Deus. Isso são pessoas que, tipo, reproduzem padrões. Essa pessoa não tem filho hoje, ela é uma pessoa mais velha, mas ela não tem filho hoje. Mas se tivesse, talvez o filho pensasse igual, pô. O filho pensasse igual. E a gente acaba repetindo o padrão de tudo. Só que a gente tá criando, sei lá, não sei o que a gente tá criando. Aí pensa, mas o mundo vai melhorar. Será que vai melhorar? Se você não educa o cara, porque o cara precisa, pô. Porque é muito bonitinho você fazer, meu filho não vai passar por isso. Certo. Mas ele vai passar porque ele precisa para ele crescer? exatamente. Ele vai Eu escutei aprender muito. dinheiro com o pai sabe poupar dinheiro, sabe investir, sabe, entende como funciona as coisas do dinheiro, ele sabe negociar, ele sabe comprar barato, comprar uma água de 50 centavos e vender a R$ 1, não necessariamente água, mas entra nisso. Sabe, cara, eu nunca fiz isso na vida. Então, seu filho, pô, ele precisa saber disso. Porque isso é Exatamente. uma coisa. É, é, agora outro negócio que eu me empolguei. Eu vou acabar falando Dale, assim. dale. Eu me empolguei. Tem uma coisa que aconteceu que eu ouvi e estava discutindo hoje com uma pessoa. Eu não estava gravando podcast, eu estava acompanhando a pessoa que estava gravando e aí acabou a gente entrando numa conversa em que o ego é muito pesado, né? Então, por exemplo, eu vi uma pessoa falar porque ela cursa um curso que, se eu não me engano, é administração, não lembro agora, em que eu não vendo nada, administra. Eu disse, cuidado, todo mundo vende. Eu estou aqui vendendo. Eu estou vendendo. Você está aqui vendendo. Estamos. Recentemente você falou, tem um curso aqui, que é o Liberdade Milionária, Jornada Milionária, e que a gente fala sobre isso, cara. O que é jornada milionária? Por que esse cara tá falando da jornada milionária? Deixa eu ver. Foi no perfil dele ver o que é jornada milionária. Isso acontece, pô. Eu não tem vergonha de a gente dizer isso. Porque a gente Pois é. tá agregando valor a você, inclusive, que tá aqui. Então, cara, é venda toda hora. E quem não sabe vender, quebra. Empresa que não vende, quebra. O cara, mas eu não sou vendedor. Eu disse, claro que você é. Toma muito cuidado com o que você tá dizendo, pô. Todo mundo vende toda hora. Todo mundo vende toda hora. Se você não sabe vender, você quebra. Você não sabe. Mas na faculdade não ensina a vender. Então aprenda. Aprenda. Porque você não pode viver só na faculdade. Você pode. Exatamente. Porque se você for viver da É faculdade, o script, né? As pessoas acham que a vida acaba na faculdade, né? acaba os estudos. Termina os estudos. Terminou isso tudo. Pô, velho. Aí complica, né? Aí complica. E entra muito também que, eu quero só ter aquele negocinho ali. Ou então que o cara vai trabalhar para si próprio. Não quero mais patrão. Mas patrão tem toda hora, meu amigo. Todo mundo vai ser seu patrão em algum momento. Todos os seus clientes são seus patrões. Exatamente. Vocês são meus patrões, né? Então, pô, é patrão toda hora. Não tem Perfeito. onde fugir. E a gente vive, sei lá, não, mas isso aqui é um jeito melhor, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo. E aí entra pro ego reverso, né?
que todo o poupador, tudo bem, ele poupa, mas ele está confortável com aquilo e aquilo não prejudica ele. Ele pode ganhar Isso. mais, mas ele não pode perder mais, porque ele está fazendo o mínimo que tem que fazer. Ele pode melhorar a performance dele. Só que ele é Exatamente. um cara que é investidor. Ah, cara, eu sou investidor. Aí o cara compra ação ruim. Ele compra pelos outros, ele compra porque o cara falou no Twitter, ele compra porque todo mundo comprando. Então, o cara quer pular etapas, né? Quer pular etapas. Exatamente. O perigo do Que é o falso, que... é o falso mindset do investidor, é o falso É, pensamento. perfeito. Que é o que vai acontecer com esse carinha aí, né? Esse Enzo, por exemplo, que o pai dele... Enzo é um nome hipotético, tá? Uhum. Ou esse cara que recebe mesada dos pais, que o pai nunca conversou sobre finanças, nunca deu exemplo em casa, o cara vai pegar lá, vai quando chegar na faculdade, paga, que muitas vezes o pai vai pagar uma faculdade, o pai ou a mãe vai pagar a faculdade, vai pegar o dinheiro e vai torrar todo em coisas banais assim, vai se envolver em N outras coisas, achando que é dono do mundo, e no final de tudo, o pai vai se perguntar onde é que foi que eu errei, né? E olha, que são coisas que a gente está comentando aqui, que a gente nem tem filhos, e que a gente entende, e eu fico me perguntando por que pais que já vivem há um certo tempo, já têm mais idade, não se atentaram para isso ainda. Será que é porque o ego é tão forte de dizer, pô, realmente eu preciso mudar, sabe? As pessoas travaram de uma forma que elas não querem mais mudar. Elas querem ficar naquilo ali. E a habilidade do presente hoje é você ter a capacidade de se reinventar, né? Justamente, se você tem essa capacidade de se reinventar, de não ser a mesma pessoa que você era no dia anterior, você está à frente de muita gente que ainda nem acordou, ainda está dormindo. Por isso que é importante atualizar o nosso software, nossa forma de pensar, para enxergar novas oportunidades que a gente tem aí na nossa frente. Perfeito, perfeito. E entra também, acho que mais para complementar um pouco. Quando a gente fala que tem gente que está dormindo, é porque a gente, normalmente, chega um cara, por exemplo, pagaram a faculdade de Enzo e ele se acomodou. Cara, e entra também os pessoais que dão, você tem que estudar, você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Não trabalhe para estudar, não trabalhe para estudar. Só para fechar aqui, né, que a gente tem 2 minutos ainda. Uhum. Cara, você, por exemplo, eu não tenho diploma ainda, tu já se formou. Com a galera que está na faculdade, que tu conheceu na faculdade, que tu frequentava na faculdade, quantas dessas pessoas você sacou que, cara, essa pessoa tem muito potencial e de fato eles conseguiram explorar? Cara, acho que duas pessoas. Duas Dessas pessoas. duas, elas estudavam sobre dinheiro. Não. Elas, elas foram obrigadas a fazer isso. Uma foi lá pro outro lado do país e se viu na necessidade de empreender. Na verdade, ela já tinha muita essa ideia de empreender e tal. Mas quando foi lá, foi que justamente ela começou a ver que se ela começasse antes, ela teria muitos mais frutos. Mas ela começou. O importante é que ela abriu o negócio dela, enfim, tá rodando super bem. Inclusive, depois vai abrir filial aqui em Recife, que ela vai vir para cá. E aí, são pouquíssimas pessoas que se abriram para o mundo do mercado financeiro depois da faculdade. Pouquíssimas, pouquíssimas. Pois é, é complicado, né, velho? Mas, enfim, já finalizando, eu quero agradecer aí esse papo. No instante passou essa hora. No E instante passa, é horrível. A gente tem que fazer uma reunião via Google Meet ou Zoom, sei lá, chamar a galera e ficar N horas aí conversando, porque é um dia assunto de que não acaba mais. um dia de E também agradecer a Pois todos é. que participou aqui, galera. Valeu, tamo junto. Muito, muito obrigado pelo tempo de vocês. E sigam lá o Vitor. Vou deixar essa live salva e tamo junto. Falou, Tamo galera. junto, tamo junto.